Ô Natália, o Atlético tá pronto? Esse time que pegou o Democrata é o melhor pro momento? É o time que tem que jogar amanhã contra o Cruzeiro, Natália? É o melhor pro momento, é o time que eu escalaria. Eu acho até que o Kudê vai utilizar essa formação, porque não só pela grandeza e importância do jogo contra o Cruzeiro, mas porque deve ser o último teste antes da Libertadores. A tendência é que contra o Patrocinense ele já utilize uma equipe mais mista. Então é o último ensaio com esses titulares, que são os principais jogadores do Atlético. Claro, há peças que estarão no banco de reservas e que brigam por posição também entre os titulares. Acho que o Igor Gomes é um exemplo muito claro. Vejo o Pedrinho hoje, e acredito que o Kudê também veja o Pedrinho como um degrauzinho acima, um passo a mais, mas o Igor Gomes, às vezes em que esteve em campo, foi muito bem. É um cara que também contribui para dar essa velocidade à bola no meio campo, para ter um jogo mais de aproximação, de mais dinâmica no setor ofensivo, mas acredito que ele vai com esse time aí, assim, a volta do Mariano, né, que era ainda um setor, uma posição em que ele estava utilizando o Paulo Henrique com a sabedoria de que ele não seria o titular. Do lado esquerdo, sem poder contar com o Arana, o Dodô parece bem estabelecido como titular do momento, e sem poder contar com o Zaratio, o Pedrinho vai sendo essa quarta peça do meio-campo. Então, para mim, o Atlético de amanhã não tem muita dúvida, não. E Pedrinho jogando muito bem, inclusive, podemos falar sobre esse meio-campo também na sequência. Ô Ale, o Galo tá pronto, o Galo ideal é esse, você faria algum tipo de alteração? O que você imagina do Atlético para amanhã, Ale? Não, eu acho que ele tá, assim, falar que ele tá pronto pro desafio mais importante do ano, que para mim é a fase preliminar da Libertadores, eu acho que a gente não pode falar ainda. Acho que a gente vai começar a falar sobre isso depois do jogo de segunda-feira, que aí é um adversário mais qualificado e tal. Mas que ele pegou os melhores e deixou confortável esses jogadores, eu não tenho dúvida nenhuma. Claro que o Zaratio vai brigar por posição, se não é que tem essa posição. Eu digo vai brigar porque você ressaltou muito bem. O Pedrinho tá jogando muito bem, cara. O Pedrinho... Deu o recado dele, né? Nossa, ele fez a parte dele. Eu acho o Zaratio mais jogador. É o famoso tô aqui, professor. Tô Lembra aqui. de mim. Exatamente. Mas, por exemplo, quando o Pedro entra para substituir o Zaratio, fala assim, ó, esse cara vai ficar aí até o Zaratio ter condição de jogar. Hoje eu pelo menos já falo, olha, não vai ser assim. O Zaratio não tem pressa para voltar. Não vão acelerar a volta dele, né? Então acho que o Pedrinho tá muito bem, ele confortou ali os melhores jogadores, ele tem uma vantagem também, além dos caras serem muito bons tecnicamente, ele já trabalhou com alguns, então ele cortou um caminho aí interessante, né? Então ele já trabalhou com o Fux, já trabalhou com o Edenilson, já trabalhou com o Patrick, então você corta um caminho, e os outros caras são muito inteligentes, são caras que, alguns ali com passagens pelo futebol europeu, o que dá uma bagagem tática muito maior, e conversando com alguns desses caras que vão jogar amanhã, eles se divertiram muito jogando entre eles. Essa formação foi divertido para eles. Não divertido que eles estavam menosprezando o adversário, mas que você recebe, você toca redondo e recebe redondo. Se sente bem, né? E foi a impressão que passou pra gente. Não é? Foi a impressão que a gente teve no estádio, cara. O Atlético levou com uma grande seriedade o jogo contra um adversário que, tecnicamente, talvez se o Atlético levasse com um pouco mais de desconcentração, ele vencesse o jogo, com todo respeito. Mas o Atlético levou o tempo inteiro com seriedade, primeiro tempo em cima, 3-0, e foi pra dentro dos caras, né? E quando o Ale fala os caras se divertiram, não quer dizer que menosprezo, eles estavam jogando pelada. Eles queriam ficar jogando mais tempo entre eles. Você via, eu até chamei atenção pra isso, eu comentei o jogo, falei, o Atlético tá tendo uma entrega na quarta rodada do Campeonato Estadual, que parece que é jogo de Libertadores contra um adversário que é muito pior, tecnicamente. O Atlético levou muito a sério o jogo. A impressão que me passou é que a conversa do Kudê com esses caras foi, gente, esse é o principal jogo nosso até aqui na temporada. É a primeira vez que eu consigo utilizar o time que eu imagino ser o ideal, então eu preciso que vocês deem o máximo nesse jogo. E mostra que dá pra jogar assim. Exatamente, vocês me provem. E, cara, foi muito bom. Foi muito bom. É claro que você tem que colocar na balança a fragilidade do adversário. O Democrata de Sete Lagoas está entre os piores times do Campeonato Estadual. E não poderia ser diferente. É um time que está voltando depois de muito tempo ao módulo 1 do Campeonato Mineiro. Mas pro Clássico eu não vejo motivo nenhum pro Kudê mexer na equipe. A não ser que tenha algum problema físico durante a semana, hoje, ontem, anteontem, depois do jogo contra o Democrata, porque é um time que deu muito certo.
Me chamou a atenção no primeiro momento, a hora que saiu a escalação, eu imaginei o Pedrinho centralizado, com o Edenilson pela direita. E aconteceu o contrário. O Edenilson jogou centralizado, o Pedrinho pela direita. Trocaram de posição por alguns momentos no jogo, sim, mas muito por conta de circunstância. Não era troca de posição e fica ali, não. Foi circunstancial. E o Edenilson, de novo, né? Jogou centralizado, o Pedrinho saiu, ele passou para a direita, depois o Alan saiu, ele jogou de volante, de primeiro volante. E já havia jogado como lateral anteriormente. É o cara que faz tudo nesse elenco. Não vai sair de campo, Edenilson. Não vai sair de campo. Encontra função para ele. E quando a gente fala de intensidade e de entrega física, e o time do Cudê também exige isso, o Atlético marca com, pelo menos contra o Democrata, ele marcou com 6 no campo de ataque, às vezes com 8, que os laterais subiam para marcar também. Mas vamos pegar um jogo mais complicado. Geralmente ele marca com 6 no campo de ataque. O primeiro deles é o Alan, depois uma linha com 3 e depois 2, Hulk e Paulinho. São 6 jogadores. Todos os 6 são muito intensos. Muito intensos. Você pega o Alan, não precisa falar, né? É um motorzinho. Aí você tem Patrick, Edenilson, o Pedrinho me chamou a atenção, por isso me surpreendeu. Para mim foi o melhor jogador em campo, apesar dos 2 golaços do Hulk. E lá na frente o Hulk e o Paulinho, que também são intensos na hora de marcar. E se preciso for, se quiser adiantar ainda mais, ainda tem os laterais para ajudarem nessa marcação, e são laterais muito técnicos. Mariano é um lateral muito técnico, tem dificuldade nenhuma de tabela rápida, como fez com o Pedrinho, com o Edenilson. E do outro lado o Dodô, que tem um início de temporada muito bom. Eu acho o Dodô um lateral muito bom, que ano passado conviveu com lesões, não conseguiu ter sequência, e parece que essa temporada ele vai ter essa sequência que ele precisa.